Bem, olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de ciências. Bem, nessa videoaula nós vamos estar tratando aí sobre o assunto de reações químicas. Gente, como vocês devem ter percebido aí, vocês estavam tendo aula aí com a professora Jéssica e por motivo de força maior eu estou retornando aí às origens, né? Caso eu vou estar assumindo aí daqui para frente novamente aí a disciplina de ciências. Então, vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos. E na aula passada você estudou, se não me engano, genética, né? E aí hoje a gente vai dar uma pincelada aí no tema reações químicas, até porque nós estamos bastante atrasados, certo? Então a gente não vai se aprofundar muito, até porque não é o nosso objetivo aqui no ano, se aprofundar muito em alguns temas. Vamos lá? E para começo de conversa, nós temos aqui dois conceitos importantes para a nossa aula, certo? Aqui no nosso glossário. As moléculas é uma entidade elétrica neutra que possui pelo menos átomos ligados entre si. Gás. O que é gás? É um dos estados da matéria, não tem forma e volume definidos e consiste em uma coleção de partículas, moléculas, átomos, íons e elétrons, etc., cujos movimentos são aproximadamente aleatórios. Então tá aí os dois principais conceitos que a gente vai precisar para a nossa aula de hoje, tá ok? Para iniciar, nós vamos refletir um pouco aqui sobre essas questões problematizadoras. Essas duas questõezinhas aqui, elas são essenciais para que você entenda o significado introdutório, digamos assim, né? O primeiro significado de reações químicas. Para que antes você entenda o significado de reações químicas, você tem que passar por essas duas questõezinhas. De onde vem a ferrugem? Como são feitos os comprimidos? E aí a gente tem as imagens aqui ao lado. Ó. Como você acha que a ferrugem ela aparece aí nos objetos? Bem, pessoal, se você não sabe, esse fenômeno da aparição de ferrugem é resultado, sim, de reações químicas, certo? No caso aí, pode ser resultado de oxidação, certo? Da oxidação das peças de aço, no caso aí. Então, com o passar do tempo, se essas peças de aço não são conservadas, elas vão entrar em oxidação, no caso, elas vão oxidar e vão acabar enferrujando, se elas não estão bem protegidas, né? Se não tem uma capa protetora, no caso, a tinta. E, no caso, a reação química, ela vai ser o ato dessa transformação, certo? No caso aí é que entra a reação química. O fato da reação química aí vai ser esse fato de ocorrer essa transformação aí, tá ok? Essa transformação na peça, que no caso é o ferrugem. Então, respondendo a essa pergunta de onde vem o ferrugem, certo? Vem de uma reação química. Como são feitos comprimidos, nós poderíamos também chegar a uma conclusão bem óbvia de que são resultantes de uma reação química também, ou várias reações químicas, não é? E aí nós vamos entrar
bem aqui na parte de leis, princípios, teorias, teoremas, axiomas, fundamentos e regras. Bem aqui a gente tem uma definição mais científica aí, digamos, né, de reações químicas. Deixa eu ver aqui. Substâncias podem combinar-se com outras substâncias, transformando-se em novas substâncias. Olha só. Então você vai ter a junção de duas ou mais substâncias, certo? E a junção dessas substâncias, né, que a gente vai chamar o resultado disso de produtos, aí nós vamos chamar também aí de reações químicas. A reação química é um fenômeno onde os átomos que permanecem intactos, olha só, importante você entender isso aqui. Na reação química, os átomos vão permanecer intactos. Por quê? Porque antes de acontecer essa reação química, esses átomos eles foram juntados, e a gente sabe que a junção de vários átomos, íons, enfim, formam pequenas moléculas, não é? De uma substância. Então, antes de acontecer de fato toda a reação química, as moléculas elas vão ser desmontadas, não é? Elas vão ser desmontadas inicialmente e os átomos são reaproveitados para montar novas moléculas, certo? Ou seja, não é que nessa reação química os átomos vão ser quebrados. Não. O que vão ser quebrados são as moléculas. O que vão ser desmontados, quebrados são as moléculas iniciais, certo? E os átomos que foram separados aí nessa reação química vão ser reaproveitados para montar essa nova molécula, certo? Essas novas moléculas. Então, na reação química acontece isso. O átomo vai permanecer intacto, tá ok? Na reação química ele permanece intacto. Há muitas reações químicas envolvidas, como por exemplo, no preparo de alimentos, a própria digestão desses alimentos, nosso organismo, a combustão. Bem, pessoal, é muito fácil a gente utilizar uma representação de reação química, até porque é muito comum, certo? A gente fala que parece uma coisa muito difícil de representar, mas não. Todos os dias você, sem se tocar, você pratica uma reação química. Ou seus pais, sua mãe, né? No cotidiano é muito fácil mesmo. A própria digestão dos alimentos é uma reação química, né? A junção ali daquelas substâncias que você está mastigando é uma reação química. A combustão também, que no caso é o fogo, né? A queima de fósseis aí. Combustível, o aparecimento da ferrugem, a fabricação de remédios. Professor, o que vem a ser a equação química? Você sabe que todas as substâncias, pessoal, têm a sua representação química lá na tabela periódica. Então, a equação química vai ter a ver com isso. Por exemplo, se você vai juntar sal com açúcar. Não, se você vai juntar, no caso, água, oxigênio com dióxido de carbono. Então você vai lá, pega as duas representações, né, dos dois elementos químicos que estão sendo representados lá. Aí você junta esses dois símbolos e aí você vai ter como resultado aí uma reação química e aí você vai ter uma equação química. Ó, a forma que apresentamos a reação química chama-se equação química. Então a equação química é a representação dessa reação.
Nela colocamos elementos que estão envolvidos na reação, né, que são os elementos que aparecem na tabela periódica, através de símbolos já padronizados. Já padronizados aonde? Exatamente na tabela periódica. As equações químicas representam a escrita usada pelos químicos e de forma universal, ou seja, é a mesma em qualquer país. Olha só, as substâncias que participam da reação química são chamadas de produtos. Ou seja, durante as reações químicas, essas substâncias que estão sendo envolvidas aí, que estão participando dessa reação química, durante a reação química e após também, né, são chamadas de produtos ou reagentes também. E aí, o resultado dessa reação química vai ser exclusivamente chamado de produto, tá ok? Produto, no caso, vai ser o resultado da junção de algumas substâncias, né? Que vai ser aí, vai dar o resultado aí dessa reação química, tá ok? Então, é importante, ó. Durante a reação, nós chamamos as substâncias de produtos ou reagentes. Após essa reação, nós chamamos apenas de produtos, ou seja, resultados. Nos reagentes químicos. Na equação química, o primeiro membro, o que é que vem no primeiro membro? São as substâncias que estão no início da reação. São as que irão reagir, sofrer a transformação, no caso. E no segundo membro, a gente sabe que na equação, uma estrutura básica de equação. Antes da igualdade vem o primeiro membro, após a igualdade o segundo membro. Então, no segundo membro são as substâncias resultantes da química, não é isso? Olha só. Então, após o segundo membro, que é após a igualdade, vem as substâncias que foram o resultado dessa reação química. Então, o primeiro membro vem as duas ou três ou mais reagentes, né? Aí você junta eles e você vai ter no segundo membro os produtos, que no caso são os resultados. Duas moléculas de gás hidrogênio juntam-se com uma molécula de gás oxigênio. Ou seja, duas moléculas formando aí duas moléculas de água. Por exemplo, essas duas moléculas de gás hidrogênio juntando-se com uma molécula de gás oxigênio, são no caso o quê? São no caso os reagentes, não é isso? Porque são as substâncias que a gente está juntando. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, o hidrogênio e o oxigênio são as moléculas, são os reagentes, não é isso? E as moléculas de água, que são os resultados dessas reações químicas com hidrogênio e oxigênio. Bem, as moléculas de água são, no caso, os produtos, ou seja, o resultado da junção dessas duas substâncias aí, que formaram as moléculas de água. Ficou claro? Espero que tenha ficado.